Geol está todo machucado quando uma garota o chama dizendo para irem juntos para casa, enquanto segurava em sua mão. Naquele dia ele decidiu, não importa o que acontecesse. Enquanto aprecia esse sorriso, ele decidiu que nunca perderia. Um novo ano letivo começou. Juarim não consegue esconder a cara de surpresa aí ver Geol se sentar ao seu lado. Atualmente estão no 7º ano. Arim não acredita que eles estariam na mesma sala. Geol está muito envergonhado por isso. Mas Arim diz que isso é ótimo. Ela reclama que ele deveria ter dito que estava indo para a mesma escola que ela, e questiona por que ele não disse nada. Ele diz envergonhado que queria surpreender. Mas a verdade é que ele se inscreveu para essa escola apenas por causa dela. Ela soca seu braço, brincando que ele está muito elegante com esse uniforme, corado. Ele diz que ela também tinha ficado muito bonita. Arim não esperava por essa resposta. Corando, ela pergunta com graça se por acaso ele estava se apaixonando por ela. Isso faz Geol entrar em pânico, mas Arim é chamada por outras garotas, enquanto ela nem percebe sua reação. Ela ri dizendo que estava apenas brincando, se despedindo enquanto vai falar com as amigas. O coitado só consegue acenar de volta. Arim é sua amiga da escola primária. E claro, também é a garota que ele nutre um forte crush. Durante a escola primária, havia um tempo onde todos apontavam o dedo para ele e o odiavam. Seus professores, amigos, nem seus pais. Ninguém ficou ao seu lado, apenas Arim acreditou nele. Foi só por isso que ele foi capaz de suportar aquele tempo. Com um total de 20 votos, Arim se tornou a nova representante de sala. A professora diz para todos darem os parabéns a ela. Depois daquele dia, ele passou a admirar. Ela sempre ajudava os professores. Foi quando, antes que percebesse, essa admiração se transformou em amor. Ele precisa se confessar antes que chegue no ensino médio. Durante o almoço, Arim 9 chama para comerem junto com os outros colegas. Geol fica nervoso, já que ele só conhecia ela. Arim concorda que talvez seja desconfortável para ele, então diz que estava tudo bem. Ele sabe que ela só o chamou porque estava pensando nele. Ele não sabe porque simplesmente não aceitou. Quando as amigas de Arim a chamam, ela a convidam para ir ao karaokê depois da aula. Elas parecem muito animadas com isso, dizendo que um monte de pessoas irão. A verdade é que Geol nunca teve muitos amigos. Bem, tecnicamente ele não tinha nenhum, diferente de Arim, que sempre foi o centro das atenções. Até que um dia, enquanto estava no ponto de ônibus, ele dá de cara com Arim, que fica surpresa ao vê-lo. Eles se cumprimentam, e ela pergunta se ele também pegava esse ônibus para ir para casa. Ele concorda, mas questiona se não era outro que ela pegava. Eles se sentam juntos, e Arim explica que estava começando em uma nova academia. Então pegaria esse ônibus às terças, quintas e sextas. Geol fica surpreso com isso, mas comemora muito internamente. Após um tempo, Arim chama sua atenção, perguntando como ele costuma estudar. Isso o deixa confuso, mas ele explica que apenas revisa em casa e tenta não dormir durante a aula. Arim não gosta dessa resposta. Ela reclama que talvez seja apenas uma diferença de talentos mesmo. Geol diz para ela não falar isso e pergunta por que ela quer saber. Arim fica meio receosa de dizer, mas conta que quer ir para uma universidade em Seoul, e dizem que ela precisa começar a se preocupar com isso agora, o que o deixa surpreso. Arim diz que para crianças como eles têm que entrar em uma escola especializada para conseguir isso, ou acabaram indo para uma universidade que fique mais perto, então é melhor tentar usar a cota de admissão rural. Porém, o sistema de notas também é importante, então ela não pode ficar para trás. Geol fica surpreso do quanto Arim é diligente com seu futuro. Ela pergunta, sorrindo, se ele com certeza irá se inscreva para uma escola em Seoul, com suas notas. Ele tem certeza de que ele iria conseguir, mas a verdade é que ele não pensou muito nisso. Então começa a ficar nervoso e, sem pensar, diz que quer ir para a mesma escola que ela, o que alega de surpresa. Arim fica sem reação por não esperar isso, enquanto Geol começa a ficar nervoso enquanto se chama de idiota. É então que ela começa a rir, dizendo para se esforçarem juntos. Eles devem trabalhar duro para seu futuro. O coitado só ficou ainda mais apaixonado enquanto concorda. Foi a partir de então que ele começou a pegar o ônibus para casa com Arim, todas as terças, quintas e sextas. Eles estavam ficando cada vez mais próximos, como quando Arim não conseguia terminar a lição, até que Geol a explicou e ela finalmente entendeu e agradeceu pela ajuda. Quando Arim pergunta se ele já tinha visto um certo filme com um ator que ela achou bonito,
mas ele pergunta se aquele filme não era maiores de 18. E Arryn confessa que viu escondida. Isso fez Gyaol passar gel no cabelo para ficar parecido com aquele ator. Porém, mesmo tendo feito igual, ele não entende por que está tão diferente. Quando se encontra com Arryn, ela pergunta assustada se por acaso ele entrou em uma briga com seu cabelo hoje. Isso o faz jogar fora o gel. Não tem como ele se confessar para Arryn estando assim. Ele queria mudar, não, para ser mais específico. Ele queria ser alguém mais parecido com a Arryn. Até que um dia, a Arryn diz que ele estava sorrindo muito ultimamente. Gyaol pergunta se isso era estranho. E a Arryn nega. Enquanto mexe no cabelo envergonhada, ela diz que apenas ficou pensando que ele tinha um cabelo muito bonito. Ele deveria sorrir mais assim, o que claramente o deixa feliz. Porém, Gyaol não consegue dormir de noite. Ele não entende o que isso significa. O que foi que ela quis dizer? Ela nunca lhe deu um elogio desses antes. Será que ele não estava sorrindo demais? Enquanto está na aula, ele decide que isso não importa, sem perceber que a Arryn olhava para ele. Gyaol decide que tem um bom pressentimento sobre isso. Porém, quando chegam no ônibus, a Arryn simplesmente decidiu se sentar separada dele hoje. É claro que ele não entendeu nada. Ele pergunta nervoso por que ela decidiu se sentar separada hoje, e se aconteceu algo. Ela nega sem nem mesmo olhar. Mas a verdade é que a Arryn estava extremamente envergonhada, enquanto diz que apenas tinha algumas coisas em que pensar. Por isso, quer se sentar sozinha hoje, se desculpando. Mas é claro que Gyaol fica extremamente preocupado com isso. Ele começa a suar frio enquanto pensa que está condenado. Ele não entende o que está acontecendo ou o porquê ela estava chateada, se preocupando de que estava sorrindo demais e sendo muito óbvio. Quando chega em casa, sua mãe pergunta se aconteceu algo. Seus olhos estavam muito inchados, mas Gyaol rapidamente nega. De qualquer forma, sua mãe diz que ele chegou bem na hora. Tem algo de que ela precisa falar com ele. Enquanto a olha chocado, ele pensa que o adeus sempre vem sem avisar. De noite, Arryn fica chocada com a notícia de que ele irá se mudar para Céu. Acontece que seu pai conseguiu um trabalho lá e ele acha que será melhor ele ir junto para se preparar para a faculdade. Arryn pergunta se então ele fará o ensino médio lá também. E ele concorda. Se mudarem, não terá outra escolha. Arryn fica cabisbaixa tentando dizer que ainda poderiam se ver. Mas para no meio da frase, já que seria muito difícil, ele concorda. Enquanto por dentro admite que só quer chorar. As coisas finalmente pareciam estar indo bem com Arryn, quando inesperadamente ela segura em sua mão, o que o faz começar a corar. Ela o chama. Questionando se ele não tem seu número, é melhor que ele mantenha contato mesmo quando estiver lá. Se os dois estudarem muito, ambos irão conseguir entrar em uma faculdade em Seoul. Então eles poderão se reencontrar lá. Então é melhor ele não dar um perdido nela. Então, durante seu 8º ano, ele e Arryn foram separados. Antes de continuar, quero mandar um salve para os membros do canal. @code42, @fuxian589 e @lucasbernardo9030. E se você quer ajudar o canal, mas não pode se tornar membro, deixa o like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado. Porém, mesmo durante o metrô, ele ainda espera ansioso por alguns anos no futuro, se ele pudesse tornar uma pessoa maravilhosa, assim como Arryn. Então ele finalmente poderia se confessar a ela. Porém, no ano em que ele entrou no ensino médio, Arryn parou de falar com ele. E assim, Gyaol se tornou um aluno do 3º ano do ensino médio. Ele está de frente para a mesma placa de anos atrás, surpreso que esse ponto de ônibus não tenha mudado em nada. Parece que o tempo fez bem para Gyaol. Ele diz que nada mudou por aqui. Quando uma senhora passa atrás dele, ele a chama de vovó e pergunta se estava pesado, pedindo que ela o deixe ajudar. A senhora fica muito agradecida. Foi durante a primavera de seu último ano, em que sua família voltou para sua cidade natal. Gyaol está em frente à sala se apresentando. Ele explica que orou ali até o ensino médio antes de ser transferido, e agora ser transferido de volta. Com um sorriso radiante, ele diz que mesmo que já seja por pouco tempo, já que já são do 3º ano, ele espera poder se dar bem com todos. A professora pede que todos o ajudem se precisar. E enquanto as garotas dizem que ele é bonito, um garoto levanta a mão e pergunta em qual escola ele ia. Gyaol diz que ia para Palgok School, e o garoto fica surpreso. Ele pergunta se tá alguém que também veio de lá, mas seu amigo diz que provavelmente não, já que as crianças daquela escola vão para Yuzuoki. Mas a professora se irrita e manda eles guardarem a conversa para o intervalo. Eles já estão atrasando a aula. A professora aponta para uma mesa, perguntando se ele consegue ver a lousa dali, e ele concorda.
Porém, enquanto olha para a sala, pensa que ela não está ali. Realmente ela tinha dito que iria para Yuzuoki, mas ele teve que vir para essa escola porque não tinha mais vagas lá. É uma pena que a Rin esteja em outra escola, mas não tem nada que ele possa fazer sobre isso. Durante o intervalo, o mesmo garoto de antes pergunta por quanto tempo ele morou em Seul. Foram 5 anos. Ele pergunta curioso por que ele voltou, mas seu amigo o repreende, dizendo que não se deve fazer esse tipo de pergunta. Jiao diz que estava tudo bem, ele teve que voltar por causa do emprego dos pais. Seu pai começou um negócio em Seul, mas as coisas ficaram ruins e ele teve que fechar. O garoto tenta o confortar enquanto seu amigo o avisou que isso foi rude. Seus pais queriam que ele ficasse em Seul para terminar os estudos, mas ele insistiu que viesse junto, e claro que ele só tinha um motivo para isso. Após o jogo de basquete, ele está perguntando sobre Rin para os colegas. Ela provavelmente foi para a escola Yusuok, e pergunta se eles têm amigos lá. Os garotos a olham receosos para ele. Eles se questionam se ele estava falando da Rin, e seu amigo diz que ele também foi para Palgok, no fundamental. Então não é surpresa que se conheçam. Geo não entende por que eles estão reagindo assim. Ele revela que a Rin foi transferida para essa escola durante o primeiro ano, então ela estuda aqui agora, o que o deixa chocado. Gao se empolga e questiona se então ela está aqui agora. Ele concorda, mas confessa que talvez seja um pouco difícil dele a encontrar agora. Gao não entende, ainda sem conseguir esconder sua ansiedade. O garoto diz que a vibe que ela emite recentemente não é muito boa. Parece que ela vai desistir da escola, o que quebra Gao. Presença insuficiente, ela não aparece na escola há 3 dias. Ela foi forçada a se transferir após causar problemas nas Yusuke. Mas isso não faz sentido. Aquela garota que ele conheceu, aqui já estava se preparando para ir para a faculdade em Seul. Ele não consegue acreditar. Sua Rin nunca faria isso. Ela foi transferida na mesma época em que cortou contato com ele. Então ele não consegue deixar de pensar que tem alguma relação. É quando ouve um barulho vindo de trás, ele se assusta com isso e vê alguém chutando sua mochila. Isso o deixa assustado, mas não consegue deixar de observar a garota descontar sua frustração no material. Ele fica nervoso, se perguntando se ela se perdeu de qualquer forma. É só não fazer contato visual. Ele deve se virar e fingir que não viu nada. Nem por um momento, o mundo parece parar para Geol. Antes que ele pudesse pensar, ele corre até a garota e segura em seu braço. Incerto, ele chama por Rin, questionando se aquela realmente é ela. Ele sempre quis ser como Rin, tipo de anjo, popular com todos, ter um tipo de energia brilhante. Então o que é isso? Ele não consegue entender, enquanto pede que o tempo parece parar que ele possa pensar. Ver Rin derramando lágrimas. Geol não consegue entender o que está acontecendo aqui. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Voltamos para um flashback de uma noite durante o ensino médio. Geol não acredita que Rin realmente ficou entre os 13 melhores alunos da escola nas provas finais. Ela ri e agradece. Geol pergunta se não tem uns 200 alunos na escola. Sua classificação realmente melhorou. Ela concorda, mas brinca que mesmo assim, ainda não consegue vencer Geol, que ficou em 5º lugar em uma prestigiosa escola na capital. Ele não entende porque ela se compara a ele, mas Rin insiste que ele é incrível e agradece já que ela só conseguiu melhorar graças a ele. Isso faz Geol corar. Ele tenta dizer que nem fez nada e que é tudo graças ao seu próprio esforço, mas Rin nega. Só de ter um amigo estudando com ela no mesmo objetivo já é uma enorme motivação. Por isso, é tudo graças a ele. Mudando de assunto, Rin diz que viu suas fotos e brinca que ele realmente cresceu. Talvez ela nem o reconheça quando se virem da próxima vez. Mas Geol diz que todo mundo cresce nessa idade. Ela também deve ter mudado muito. Rin rejeita isso. Ela garante que continua exatamente a mesma. Enquanto está quase dormindo mal, conseguindo ficar de olhos abertos, Rin diz que se continuarem assim, poderão fazer a prova no 3º ano e entrarem na faculdade que querem. Assim poderiam se reencontrar. Geol também não vê a hora de isso acontecer. Ele diz que quer muito a reencontrar, mas Rin já havia pego no sono. Geol estranha a falta de resposta e chama por Rin, que continua em silêncio do outro lado da linha. Aliás, vemos que eles ficaram conversando por quase 1 hora inteira. Geol só consegue ouvir sua respiração do outro lado, pensando que ela já deve ter dormido. Mesmo assim, enquanto ouve sua respiração, ele se deita ainda com o celular ligado, desejando ouvir só mais um pouquinho.
Ao perceber que conseguiu ficar quase uma hora inteira no telefone com a Rin hoje, ele não consegue deixar de rir. É claro que naquela época ele nunca imaginou que essa seria a última vez que eles conversariam. Foi quando as férias de verão acabaram. Ele mandou boa noite, mas a Rin não o respondeu. Gyeol se perguntou se talvez ela estivesse muito ocupada. A princípio ele não ficou preocupado. É normal alguém demorar um dia ou dois para responder. Mas então uma semana e depois um mês se passou e Gyeol finalmente começou a pensar que algo aconteceu. Enquanto corria, ele decidiu ligar. Mas ela também não atendia o telefone. Foi então que ele começou a ficar preocupado. Já fazia um mês que ela não respondia mensagem ou ligação. A Rin também não tinha nenhuma rede social para entrar em contato. O que o deixava mais aflito é que Gyeol só tinha a Rin de amiga durante o ensino fundamental. Então ele não tinha como tentar falar com mais ninguém para saber o que aconteceu. Porém, mesmo assim, ele sempre pensou que ela logo entraria em contato mesmo enquanto estava com os novos amigos. Não tinha um dia em que ele não pensava nela, se perguntando se cometeu algum erro. Lembrando do futuro que já era certo para ele, ela poderia pelo menos ter dito o porquê disso. Essa situação realmente estava o matando por dentro. Ele só queria vê-la novamente. Parecia que tudo sumiu em um instante. Ele sempre se perguntou se eles se reencontrassem por um motivo aleatório. De todas as coisas, o que será que ele diria para ela primeiro? Seu coração está a mil. Ele mal consegue respirar direito. Mesmo após todos esses anos, ele conseguiu a reconhecer no mesmo instante que a viu. Porém, cabelo áspero, olhos afiados, uma sombra profunda e pesada. Isso tudo é o completo oposto da Arryn que ele conhecia, mas ele tem certeza de que é ela. Não acreditando que realmente a encontrou após 5 anos. Mas Gyeol não faz ideia do que fazer. Ele está com tanto medo e tão emocionado que é incapaz de pensar em algo para dizer. Ele está até tremendo. É quando Arryn puxa seu braço de volta, se soltando de seu aperto. Enquanto recua na defensiva, ela questiona quem é ele e o que quer. Gyeol se desculpa sem jeito, percebendo que se moveu sem pensar. Mas tem muita coisa em sua cabeça agora. O que aconteceu com você? Por que você foi forçada a mudar de escola? Por que mudou tanto? Por que cortou contato comigo? Ele não faz ideia de por onde começar. Então decide ir pelo começo. Respirando fundo, ele se apresenta com Gyeol. Ele pergunta se jeito se ela ainda se lembra dele. Arryn semicerra os olhos, claramente sem entender. Após um instante, seus olhos se arregalam em compreensão. Mas ao invés de felicidade, sua expressão é de profundo horror. Arryn dá meia volta e começa a correr para longe. O que surpreende é claro que ela não para mesmo após ele pedir. Ou melhor, ela não vai longe já que acaba tropeçando e dando de cara no chão. Gyeol pergunta se está tudo bem e diz que tem um band-aid na bolsa. Mas Arryn manda ele ficar longe. Eu também ficaria bravo se caísse de cara no chão e alguém me oferecesse um curativo. Com uma expressão de desespero, ela implora que ele fique longe dela. Gyeol não sabe o que fazer nessa situação, mas acaba aceitando. Ele pensa que isso realmente dói. Não foi ele quem caiu, mas sim Arryn. Outro dia na aula, ele vê o diário de classe e percebe que eles estão na mesma sala. Ela se transferiu para essa escola no meio do primeiro ano, no mesmo período em que ela cortou contato com ele. Mas o que foi que aconteceu para mudar tudo tão de repente? Gyeol pergunta aos garotos de ontem sobre Arryn. Ele diz que ela sempre foi meio esquisita. O que a pega de surpresa? Gyeol pergunta como era a vibe dela. Ele diz que se você falasse com ela, Arryn responderia normalmente. Ela até tinha alguns amigos, mas ela nunca iniciava uma conversa. Ele nunca sentiu que ela fazia algo proativamente, como se realmente quisesse estar sozinha o tempo todo, e estava apenas se forçando a ser educada. Em outras palavras, é como se ela estivesse completamente vazia por dentro. Então, no segundo ano, as pessoas pararam de falar com Arryn. Ela também não parecia particularmente incomodada com isso. E quando o terceiro ano começou, ela passou a matar a aula pouco a pouco. Gyeol não pode acreditar nisso. Ele pergunta incerto que alguém sabe por que ela foi transferida da antiga escola. O garoto diz que ninguém sabe realmente. Não é uma história agradável. Porém, de acordo com os rumores, é quando seu amigo o interrompe, ele pergunta se Gyeol disse que ele e Arryn eram próximos, mas ele questiona o quão eles realmente eram próximos. Isso faz Gyeol ficar em choque, se questionando por um momento se ele via sua amizade com algo a mais que Arryn. Mesmo hesitante, ele afirma que eram muito próximos. Arryn era sua única amiga no fundamental. Isso surpreende o garoto, que jurava que Gyeol sempre foi popular.
Nesse caso, o garoto acha que não é uma boa ideia que ele ouça os rumores. É uma história totalmente sem base ou qualquer prova. O garoto percebe que quase acabou dizendo uma coisa estranha e se desculpa, já que não sabia que eles eram assim tão próximos. Gyeol tenta dizer que está tudo bem, mas seu amigo o repreende, já que já havia avisado para ele pensar a respeito de falar. Mas ele continua, já que Gyeol disse que eram próximos. Talvez a Rin só estivesse tentando fazer um favor a seu amigo, o que o pega de surpresa. Ele percebe que provavelmente a Rin teve que ouvir pessoas falando dela assim no passado também. Ele pergunta se a Rin continua vindo à escola. Seon ouviu dizer que os professores mandaram ela ao menos aparecer na sala de aconselhamento, caso a sala regular estivesse muito difícil. Mas mesmo quando ela vem para a aula, às vezes ela vai embora durante o intervalo, então ele sinceramente não sabe quando ela pode vir. É quando Min-soo parece se lembrar de algo, ele pergunta se a Gina da classe 2 também não foi para a mesma escola que Gyeol e a Rin. Seon pergunta se ele conhece Gina. Ela foi para a mesma escola que ele e era próxima de Ah-rin. Ele deveria tentar falar com ela. Gyeol tenta se lembrar de quem estão falando e diz radiante que essa é uma ótima ideia. Mas por dentro, ele não faz ideia de quem seja. Do lado de fora, as garotas estão dizendo como o garoto novo é bonitão. Uma delas pergunta se Gina não havia dito que foi para a mesma escola que ele, e se ela não o conhecia. Mas enquanto toma seu suco, Gina explica que não eram nem um pouco próximos. Uma delas brinca que faz sentido, já que ela não tem nenhum amigo homem. Mas Gina se defende, dizendo que não era próxima de ninguém. Está outra amiga, pergunta como ele era. Gina diz envergonhada que ele era apenas mediano, por isso não se lembra muito dele. Mas elas têm certeza de que Gina está escondendo alguma coisa e provocam se talvez eles fossem algo a mais. Mas Gina nega rapidamente, questionando de onde elas tiraram isso quando uma garota chama seu nome. Ela avisa que o garoto transferido estava procurando por ela e que queria perguntar algo. Gina não acredita que isso realmente esteja acontecendo e suas amigas a provocam dizendo que essa é sua chance, para ela não perder tempo. Mesmo enquanto arruma sua saia e cabelo, ela faz pouco caso e diz que tanto faz, mas por dentro está realmente confusa, já que não eram próximos nem nada. Ao chegar lá, Gyeol quer perguntar algo sobre sua antiga escola. Eles estão nas escadas. Ele pergunta se tinha algum problema, mas ela nega, mas sem graça. Ela confessa que está curiosa sobre uma coisa e pergunta se ele realmente se lembra dela, o que pega Gyeol desprevenido. Ele rapidamente concorda, dizendo que ela foi a Gyeol que foi para a mesma escola que ele. Gina pergunta se era só isso. Ele realmente não sabe mais o que dizer. Ele realmente não sabe mais nada sobre ela. E se pergunta se também foram para o mesmo jardim de infância. Ao julgar por sua reação, Gina percebe que ele realmente não se lembra dela. Ela diz que também foram para o jardim de infância juntos, o que faz Gyeol suar frio. Ele se desculpa envergonhado, dizendo que sua memória é realmente ruim, mas constrangida. Gina diz que tanto faz, já que não era próximos nem nada. Ela pensou que ele a chamou porque tinha se lembrado dela, mas ficou aliviada de não ser isso. Enquanto desvia o olhar, ela diz que faz sentido que ele não se lembre, já que estava sempre grudado em Ah-rin. Isso faz Gyeol se lembrar sobre o que queria falar. Ele se recompõe e fala sobre Ah-rin. Ele revela que acabou se encontrando com ela ontem por coincidência, o que faz a expressão de Gina mudar na hora. Ela até se levanta questionando se ele realmente a viu, e Gyeol concorda. E diz que por algum motivo, ela parecia muito diferente do que ele se lembrava. Preocupado, ele pergunta se ela sabe o que foi que aconteceu com Ah-rin em sua antiga escola antes de ser transferida. Gina realmente parece assustada com algo. Gina hesita por um momento. Ele questiona se ela disser o que aconteceu. Se ele realmente irá acontecer. Esperançoso, Gyeol concorda rapidamente. Mas Gina pergunta se ele acreditaria se ela dissesse que Ah-rin cometeu um crime, o que muda rapidamente a atmosfera. Gyeol questiona do que ela está falando. Ela sabe que tipo de pessoa Ah-rin era, mas Gina pergunta na defensiva que tipo de pessoa ele pensa que Ah-rin era. Ele não entende, e Gina questiona se ele realmente a conhecia tão bem assim. Elas foram amigas por muito tempo, mas nem ela a conhece muito bem. E pergunta se esse não é o mesmo caso que ele, mas Gyeol não entende do que ela está falando. Gina diz que, durante o ensino fundamental e até agora, ela nunca ouviu falar sobre suas preocupações, sua família ou alguma história de quando era pequena, nenhuma vez. Então, algo como aquilo aconteceu, Gyeol hesita. Mas, começando a se irritar, ele questiona o que foi que aconteceu. Gina não sabe os detalhes.
Porém, durante seu primeiro ano, um estudante da UCOK, própria vida, durante as investigações, descobriram que ela estava no local, e mesmo assim, não relatou imediatamente o ocorrido. Ela se recusou a dar alguma explicação detalhada, dizendo apenas que o garoto fez aquilo por ele mesmo. Eventualmente, por falta de provas, foi considerado que o garoto fez aquilo com ele mesmo. Porém, uma sobre sempre cercava a Arin, e em um momento ela não podia os fazer parte da UCOK. Gyeol não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele nem consegue formular uma frase, mas Gina concorda, já sabendo o que ele quer dizer, considerando tudo o que aconteceu. As pessoas começaram a acreditar que foi Arin quem cometeu o crime. Gyeol voltou para a sala após o intervalo. Porém, ele está completamente perdido em seus pensamentos. Mesmo agora, ele não consegue processar o que Gina disse a ele. Não tem como Arin ter feito uma coisa dessas. Bem que Gina avisou que ele não acreditaria quando ela contasse. Agora ele sabe que Gina só contou porque sabia que ele não poderia acreditar nisso. A professora manda que abram na página 25, mas Gyeol não está prestando atenção na aula. Eu se pergunta se Gina acredita que o garoto tenha realmente feito aquilo. Para tentar pensar melhor, ele decide colocar as coisas no papel. Um garoto da escola Yuziok virou camisa de saudade, e Arin estava no local. Por alguma razão, ela não disse uma palavra sobre o que houve naquele dia, o que fez as pessoas começaram a suspeitar dela. Isso aconteceu no verão de seu primeiro ano, o que significa que foi na mesma época em que ele perdeu contato com Arin. Mesmo que ela não tenha feito isso, viver a vida escolar sendo suspeita de um crime desses realmente deve ter sido incrivelmente doloroso. Tão angustiante que ela não conseguiu frequentar a escola e teve que ser transferida. Mas aqui não era diferente. Ela aguentou e aguentou. Mas eventualmente ela começou a perder as aulas também. Mas Gyeol não entende porque Arin nunca disse nada. Se ela tivesse dito que não tinha nada a ver com isso, as suspeitas teriam passado longe dela. É quando de repente ele olha pela janela e não consegue acreditar no que vê. Inesperadamente, era Arin, que estava indo embora da escola Bom no meio da aula. Ele não acredita que ela realmente veio para a escola hoje e se questiona como foi que ele não viu isso. É quando ele se lembra que os garotos disseram que ela tinha que vir para a escola, nem que fosse através do escritório de aconselhamento. Gyeol fica desesperado. Ele precisa muito falar com Arin, mas estão no meio da aula. É quando ele tem a brilhante ideia de chamar a atenção de sua professora, ele diz que seu estômago está doendo muito e pede para ir ao banheiro, vendo seu estado. A professora prontamente concorda, pensando que ele realmente deve estar sentindo muita dor. É quando Gina olha para a janela de sua sala e vê Gyeol correndo para fora da escola, ela se questiona para onde ele vai. As pessoas nessa escola têm um olho muito bom para conseguir reconhecer alguém dessa distância. Gyeol está ofegante por ter corrido até a entrada da escola. Não tem muitos caminhos para seguirem por ali, e geralmente todos fazem o mesmo caminho para ir para casa, então Arin com certeza foi nessa direção. Então corre em desespero, Gyeol sabe exatamente do que é que Arin mais precisa agora. Ele sabe exatamente qual é essa sensação, porque já esteve no mesmo lugar. Os garotos o empurravam e o chamavam de lixo. Os colegas de classe odiavam fazer grupo com ele, dizendo que deviam tomar cuidado com seu material. Certa vez teve um incidente onde sumiram as flautas dos alunos. Todos o acusaram, dizendo que ele roubou de novo e que deviam ficar longe dele. A professora mandou que ele pedisse desculpa aos colegas, o que ele teve que fazer à beira das lágrimas. Ninguém acreditou nele. Sua mãe disse que estava preocupada, já que não é normal uma criança mentir assim nessa idade. Seu pai disse que provavelmente ele só fez isso porque ela não comprou os cartões que ele queria. Que relacionamento saudável. Enquanto se encolhia em sua cama, ele ficava ouvindo seus pais discutindo quem foi que ele puxou para mentir assim. Ninguém ficou do seu lado. Seus pais, professores, amigos, ninguém. Todo dia na escola era insuportável. Todos os dias eram dolorosos, sem falha. Ele só queria que tudo acabasse. Quando tiveram que trocar de lugar, a garota que ficou ao seu lado pediu para o professor para trocar, já que não queria que Gyeol roubasse suas coisas. O professor fez pouco caso e mandou ela não dizer isso, mas perguntou se alguém queria trocar. Quando alguém levanta a mão na mesma hora sem pensar, o
O professor concordou e mandou a garota trocar de lugar com a Rin. A única que o procurou naquela época foi a própria Rin. Enquanto Arfa, ele pensa que, por isso, o que ela precisa agora não é algo grande, mas também não é algo pequeno. Enquanto vira no túnel, ele conclui que tudo do que ela precisa é de alguém que fique do seu lado. Alguém que vá ouvir o seu lado da história. Seus olhos se arregalam e ele grita por Erin, a fazendo-se virar em surpresa. Giol está recuperando o ar. Dessa vez, ele é quem será que vai ficar do seu lado. Erin está completamente sem reação ao vê-lo ali. A chuva começa a ficar mais forte do lado de fora do túnel. E logo sua feição muda para o terror quando reconhece Giol. Ele ainda está tentando recuperar o fôlego. Ele nem sabe o que dizer primeiro. Tem tanta coisa que ele quer dizer que nem consegue organizar. Quando a Rin quebra o silêncio, perguntando na defensiva se ele tinha se transferido de volta para cá. Giol fica surpreso com isso. Ele concorda e explica que aconteceu algumas coisas com seus pais. Por isso eles voltaram para cá. Mas a Rin continua com seu semblante assustado. Giol começa a se desesperar com isso. Ele diz que seus pais queriam que ele se graduasse na capital, mas ele quis voltar para ver mais uma vez. Porém, sua explicação é cortada quando a Rin se desculpa, o que o deixa confuso. Ela se curva e mais uma vez pede desculpas a ele por ter ignorado suas ligações. Ela estava o ignorando de propósito. Giol está muito confuso com isso, e a Rin começa a andar em sua direção. Ela sabia que ele ficaria com raiva, mas naquela época ela pensou que ficaria tudo bem se eles nunca mais se vissem, se ela desse um fim a isso. Giol começa a ficar com medo. A Zarin diz que ele não precisa entender. Ela é quem é errada ali. Ela segura em sua mão e pergunta se um tapa basta, apoiando sua palma contra seu rosto. A Rin diz que ele poderia bater até se sentir satisfeito. Giol fica com medo dessa reação. A Rin sabe que ele provavelmente não pode a perdoar, mas que sejam 10 ou 100 vezes, ele poderia fazer isso até se sentir satisfeito. E então, ele poderia deixar para trás, como se fosse uma estranha. Agora, e para o resto da vida. O túnel cai em um silêncio aterrador. Giol não acredita que Oren pensou que ele estaria bravo, porque perderam o contato. É claro que aquilo machucou muito ele, mas mesmo assim, ao ver a mão de Arryn tremendo por essa sua reação, ele questiona se Arryn está bem. Não, é claro que não tem como ela estar bem. Arryn pergunta por que ele não está o batendo. Ela manda que ele bata logo. Ele olha assustado para essa Arryn em sua frente. Sem o encarar, Arryn pergunta se tem alguma outra coisa que ela pode fazer para ele se sentir melhor. Yael finalmente entende que ela está completamente vazia. Ele agarra em seus braços a assustando e exclama que nunca iria a machucar. Ele hesita e tenta dizer qual a verdadeira razão para ele vir aqui. A razão pela qual ele decidiu se tornar melhor e estudou tanto. E mais importante, a razão para ele ter continuado vivo mesmo em tempos difíceis foi tudo por causa da Erin. O motivo dele ter voltado foi porque ele queria a ver de novo. Foi por isso que ele voltou. Yael pergunta se tem alguma chance deles terem cortado o contato por causa do insiste, o que já faz a Rin tremer na hora. A Rin se vira de costas para ele, dizendo que não sabe do que ele está falando, mas Giol revela que conversou com Gina sobre o que aconteceu na outra escola e o que as pessoas pensam dela. Mas ele garante que ele não pensa isso também. Ele diz com confiança que sabe que Erin não fez nada do tipo, mas ela questiona como ele sabe disso, o que o deixa confuso. A Rin se vira novamente com um olhar vazio e questiona como ele pode ter tanta certeza assim. Nesse momento, a convicção de Gio quebra. Suando frio, ele percebe que realmente não tem como ter certeza disso. Ele se lembra de Gina questionando se ele iria acreditar nela, e ela dizendo que mesmo depois de tanto tempo, ela não sabia nada sobre Irhaen, e perguntando se não é o mesmo para ele. Mas não, ele sabe que tipo de pessoa Irhaen é. Ele tem certeza de que sabe. Ele afirma, mas com uma pontada de desespero, que a Rin não era esse tipo de pessoa. Isso faz a Rin vacilar por um momento. Porém, logo se recompõe, e quando as lágrimas começam a cair, ela se vira para ir embora. Giol não consegue fazer mais nada, além de ficar lá parado. Ele se agacha sem forças. Ele se questiona se estragou tudo de novo. Mas pelo menos agora, ele sabe de uma coisa. A Rin não mudou. Ela apenas fechou seu coração. Mas ele ainda não sabe o que fazer.
Como ele pode fazer a Rin sorrir como antes? Do lado de fora do túnel, a Rin está ofegante, de lembrando do que Gyol disse a ela. Ela ri amargamente, sem saber o que deve fazer, enquanto chora na chuva. Isso é exatamente o que ela temia. É por isso que ela nunca mais queria o encontrar. Se agachando, ela se questiona mais uma vez o que deveria fazer. O professor está dizendo que Gyol foi um aluno diligente em sua última escola, e ele sabe que se transferir no último ano pode ser difícil, por isso irá deixar passar dessa vez. Gyol agradece cabisbaixo, enquanto se pergunta se a Rin conseguiu chegar bem em casa. Enquanto sai, o professor avisa que irá considerar como falta na próxima vez. Mas Gyol só consegue se perguntar quando a Rin irá voltar para a escola, tendo a ideia de perguntar ao conselho. Mas percebe que talvez fosse demais, sem perceber que Gina estava passando bem naquele momento. Ele cumprimenta ela e suas amigas, e Gina retribuiu o cumprimento sem jeito. Ela pergunta por que ele está todo encharcado, e se por acaso ele estava lá fora, como se ela não soubesse, e Gyol concorda. As amigas de Gina percebem que ele estava encharcado e perguntam se ele quer a jaqueta delas emprestado, mas ele nega sem jeito. Gina pernas que ele ficou o terceiro período inteiro fora, vendo seu estado. Só pode ter uma razão para isso. Gina desvia o olhar com vergonha e questiona por que ele está a olhando assim. E Gyol se desculpa. Ele fica sem jeito ponderando se deveria dizer ou não. E pergunta se eles poderiam conversar só eles dois. Isso a pega de surpresa, mas suas amigas parecem gostar da ideia. E começam a empurrar enquanto dizem que iriam no banheiro primeiro e que ela deveria aproveitar sua conversa privada. Mas Gina questiona por que elas estão respondendo por ela. Enquanto elas vão embora dizendo que tinham certeza de que tinha algo entre eles, Gina acena constrangida, pensando que é estranho ficar sozinha com um cara. Ela se recompõe e olha para Gyol receosa. Ela chama sua atenção e pede que ele escute. Ela admite que viu ele saindo da escola hoje, e também perguntou ao conselheiro, então sabe que Arryn também esteve aqui. Gina questiona se a verdade é que ele foi se encontrar com a Rain. Gyol fica sem jeito por ela ter visto isso, mas admite que não conseguiu falar com ela por muito tempo. Gina não entende que reação é essa. Essa é uma situação para se agir com cautela. As vendo Gyol agora, ela se pergunta se na verdade ele não é um anormal. Ela se aproxima dele e diz que ele deveria dar uma segurada. Gina questiona se ele sabe quanto peso uma ausência injustificada tem. Ele está fazendo solicitações antecipadas para a faculdade. Ele já está no terceiro ano, então não pode estragar tudo só porque quer ver uma garota. Gyol entra em choque, já que claramente não tinha pensado nisso. Ele questiona como Arryn está gerindo sua média escolar. Será difícil se ela continuar faltando. Ela pode ter desistido, e só prestando para o Enem, ele se pergunta se ela ainda está estudando. Gina questiona se ele estava ouvindo ela. Gyol parece se lembrar de algo e diz que tem um pedido a fazer. Gina não acredita que ele não ouviu nada do que ela disse. Gyol pergunta se Gina poderia o ajudar com algo. Já no final da aula, a professora avisa que não teriam mais recados. Ela só pede que não se esqueçam que as provas começam na próxima semana e que não fiquem muito displicentes quando acabarem. Ela também diz que os exames simulados de maio serão logo após as provas. Nossa, para quem diz que não teriam mais anúncios, ela não para. Gyol só consegue pensar em Ahern, que não está em sua mesa para ouvir esses anúncios. Os alunos reclamam disso, mas a professora manda eles se controlarem, afinal, já estão no último ano. Já na sala de Gina, sua amiga a chama para comerem após a aula, mas ela diz que elas poderiam ir na frente dessa vez. Ela pergunta se Gina já tem planos, e ela olha para o outro lado envergonhada. Ela admite que tem que resolver algo com Gyol, o que faz suas amigas ligarem o sexto sentido. Elas perguntam se eles estão namorando. Ela realmente não perde tempo, agindo como se não se importasse. E agora, já tem seu primeiro namorado. Mas Gina nega rapidamente. Gina esclarece que ele apenas queria fazer algumas perguntas. Sua amiga quer saber o quê? Se é seu estilo de namoro? Seu cara ideal. Mas ela nega. É só sobre sua antiga escola. Sem jeito. Gina diz que só irá contar o que ele quer saber. Não é grande coisa. Eles não têm muito o que conversar. Mas suas amigas percebem que mesmo que ela diga isso, ela ainda assim parece muito relaxada. E questionam se ela não está aproveitando isso secretamente. Gina fica envergonhada enquanto se lembra da conversa que tiveram. Gyol disse que estava interessado em Arryn. Ele não ouviu sobre ela há anos.
então pensou que alguém pudesse lhe contar mais sobre. Gina já vem pensando nisso há um tempo. Ela pergunta hesitante se ele gosta de Arryn. Isso pega Gyaol de surpresa, que fica completamente corado. Ele pergunta se é isso o que parecia, e por que ela está falando disso do nada. Gina explica que o que ela quer dizer é se ele está fazendo tudo isso por diversão. Isso faz o clima mudar completamente. Se ele está investigando o que aconteceu no incidente só porque parece interessante, ela realmente não quer ajudar. Gyaol fica sério também. Ele admite que não a julga por achar ele estranho, para ser sincero. Ele realmente não consegue acreditar que Arryn faria algo assim. E mais importante, ele quer que Arryn possa sorrir como antes. Isso faz Gina prestar mais atenção nele. Ela concorda em ajudá-lo. Ela arruma o cabelo enquanto se olha no espelho. Ela nunca tinha visto ele fazer aquela cara antes. Ele realmente parece uma pessoa totalmente diferente do que era no ensino fundamental. Gyaol já estava esperando do lado de fora. Ele oferece seu guarda-chuva caso ela não tenha trago e pergunta onde poderiam conversar. Gina garante que não tem muito o que falar, então poderiam conversar no caminho. Gina comenta que ele está muito diferente do ensino fundamental. Ela se lembra que Gyaol definitivamente era do tipo que não tinha amigos, falava sempre baixo e tinha zero habilidades sócias, sem perceber que acertou bem no ponto fraco dele. Gyaol agradece por ela se lembrar disso, mas Gina está curiosa para saber o que aconteceu com ele nesse tempo. Gyaol conta que acordava todos os dias às 5 horas para treinar e se forçou a fazer amigos. Ele tentou acompanhar as tendências e sempre estudou muito. Gina está surpresa por ele ter se esforçado tanto. Gyaol sorri. Ele queria se tornar alguém que fosse uma boa combinação para Arryn. Isso faz Gina segurar a risada enquanto se lembra do passado. Durante uma tarde, ela chamou Arryn para sair, mas ela recusou, dizendo que hoje ela teria cursinho. Gina pergunta se hoje é o dia em que ela vai embora com Gyaol, e Arryn concorda. Gina pergunta por que ela não se inscreve no transporte. O cursinho vinha pegar alunos para eles não precisassem ir de ônibus. Arryn fica surpresa, já que não sabia que isso existia, mas diz que não é como se estivesse desconfortável agora. E ela também não é próxima das outras crianças do cursinho. Gina começa a rir e questiona se Arryn, na verdade, só quer ficar mais tempo com Gyaol. O que a pega de surpresa, ela provoca Arryn, querendo saber se ela gosta dele e se seu tipo ideal é nerd. Mas Arryn só manda ela falar baixo. Gina diz que Gyaol tem muita sorte por ter Arryn só pra ele, com vergonha. Arryn manda ela parar de falar. Mas Gina diz que tem certeza de que ele também já está caidinho por ela. Ela iria falar para Arryn chamá-lo para sair, mas ela cobre sua boca e diz que ela está falando muito alto. Arryn se despede saindo apressada. Gina não pode acreditar nisso. Enquanto vê Arryn ir embora corada, ela se pergunta se ela realmente estava falando sério sobre isso. Após se lembrar desse evento, Gina suspira, realmente com pena de Gyaol, mas acha melhor não contar isso para ele. Enquanto para de chover, Gyaol pergunta quanto tempo faz que ela é amiga de Arryn. Elas são amigas desde o 2º grau. Tomando seu suco, Gina diz que provavelmente foi a primeira pessoa a ser amiga dela. Gyaol fica surpreso que Arryn tenha sido transferida no 2º grau. Gina não pode acreditar nisso. Ela questiona se ele sabe de alguma coisa e se realmente gosta dela. Ele admite que não prestava muita atenção em sua volta. Gyaol pergunta se ela ouviu aquela história de Arryn diretamente dela, mas Gina nega. Ela tem um amigo que estuda na Yuseok e foi ele quem a contou. A maioria das crianças de sua antiga escola foi para lá. Gyaol se lembra que já ouviu sobre isso, ele também estava se perguntando sobre isso. O garoto do incidente, qual era sua relação com Arryn? Gina também se pergunta. Ela não ouviu muito sobre isso e também não conhece qual era o círculo social de Arryn. Gyaol pergunta se tem alguém que saberia. Gina pensa um pouco e diz que talvez os alunos de Yuseok saibam, mas talvez o irmão mais novo dela saiba melhor. Isso choca Gyaol. Ele questiona se Arryn tinha irmãos, mas Gina nega. Ela nunca ouviu isso diretamente de Arryn, o que o deixa confuso. Gyaol não entende o que ela quer dizer, e Gina explica que ouviu a mãe de Arryn quando ela foi transferida para essa escola. Ela começa a ter mais um flashback enquanto anda. Naquele dia, ela passou por ela sem que elas percebessem. A mãe de Arryn dizia que aquela escola era bonita. Ela devia dizer para Darai vir para cá quando ela se formasse também. Gyaol fica surpreso com isso. Gina pensou que ela poderia ter uma irmã mais nova, ou pode ser uma prima, ou algo completamente diferente. Afinal, ela nunca falou sobre sua família.
Realmente, Gyeol nunca pensou sobre a família de Ahrin, na verdade. Agora que ele pensa sobre isso, ela nunca nem sequer mencionou eles antes. Se Ahrin realmente tem uma irmã, ele se pergunta o que sua família sente ao vê-la agora. Quando chega em casa, ele encontra sua mãe dobrando roupa e pergunta se se lembra de Ahrin. Sua mãe questiona quem é essa. Gyeol explica que é uma tarde sua antiga escola. Ele apenas estava se perguntando se ela conhecia a mãe dela, mas ela faz pouco caso, dizendo que ela e seu pai não se lembram de coisas assim. Mais importante, ela pergunta por que ele parece tão miserável ultimamente, o que o deixa surpreso. Sua mãe diz que gostou de suas notas terem melhorado quando se mudaram, mas o que ela mais gostava era que sua personalidade tinha se tornado mais brilhante. Por isso, não queria o trazer de volta. Ela pergunta se seu pai não se sentiria mal em ver ele andando por aí com essa cara amassada. E ele concorda, cabisbaixo. Ela o lembra que só o trouxe porque ele garantiu que não teriam problemas com suas notas ou sua vida escolar. Ela o avisa que se tiver algum problema com suas notas na prova da próxima semana, ela não ficará apenas sentada assistindo. Gina chega em casa, sua mãe a cumprimenta e pergunta se ela chegou tarde porque teve cursinho, mas Gina nega e explica que apenas estava conversando com um amigo. Seu irmão a provoca e diz que seu rosto parecia diferente do habitual, mas Gina não entende o que ele quer dizer com isso. Sua mãe diz que ela já está no último ano, então precisa logo arrumar um namorado para a faculdade. Gina nega que esteja namorando, e seu irmão pergunta se ele não está namorando ou se não verdade não consegue. Ela o olha com raiva e diz que ele já está morto. Sua irmã avisa que seu pai comprou frango frito, mas Gina diz que apenas irá direto para a cama, o que a faz pensar que ela está de dieta. Mas antes de sair, ela pergunta aos irmãos se tem uma garota chamada Judarai na escola deles. Seu irmão já disse que não conhece ninguém com esse nome, e sua irmã concorda que nunca ouviu falar de ninguém assim. Ela diz para esquecerem isso, mas seu irmão questiona quem é, ela manda ele esquecer. E a provocando, ele diz para Gina focar em seus estudos, o que a faz mandar ele calar a boca. Em seu quarto, ela se deita, tem forças na cama, suspira realmente cansada, e se pergunta se disse algo desnecessário hoje. Se lembrando-se Gyeol, querendo saber qual era a relação do garoto com Ahrin, ela pensa que nunca deveria ter contado essa história. Se ele descobrir a verdade enquanto gosta tanto de Ahrin, mesmo Gyeol pode se perder. Vamos para um flashback. Gyeol se assusta com a mensagem de saldo insuficiente quando tenta passar o cartão na catraca, sem pensar duas vezes. Ahrin pede para o motorista cobrar 2 passagens dela. Gyeol está realmente grato e garante que irá pagar o mais rápido possível, mas ela diz para ele relaxar. Não foram nem 1.000 wons, aproximadamente R$ 3,34. Mas Gyeol insiste, ele sabe que é preciso ser exato nessas coisas, querendo saber o que ela quer em troca. Ahrin realmente não se importa com isso, mas já que ele insiste, ela quer ver suas notas. Ele diz que poderia mostrar agora, e ela diz que isso funcionaria muito bem. Gyeol pensa por um momento e diz que Ahrin é realmente gentil. Isso a pega de surpresa, mas ela rapidamente nega isso, o que o assusta. Ela manda ele não dizer a palavra gentil dessa forma. Se as pessoas começaram a usar isso para qualquer coisa, ela irá perder o significado. Gyeol diz que entende, mas na verdade não entendeu nada. Ahrin acha que gentileza não é um talento comum, mas sim algo muito precioso. Ela admira muito pessoas assim, e quer muito ser como elas. Gyeol insiste que ela é gentil o suficiente, mas ela nega isso, dizendo que já se conhece. Enquanto olha o próprio reflexo, ela repete que não é nem um pouco gentil. Ela pergunta para Gyeol se ele sabe qual a maneira de saber se alguém é gentil ou não, o que o deixa confuso. Ela sorri e diz que são pelos olhos, enquanto aponta para os seus. Gyeol não entende. Ahrin explica que você consegue descobrir só vendo pelos olhos da pessoa se ela é gentil ou não. Isso o deixa surpreso. E se animando um pouco, ele pergunta se Ahrin pode verificar seus olhos para saber se ele é gentil. Ela concorda e afasta o seu cabelo de seus olhos. Antes que percebesse, ela estava muito perto enquanto verificava. Isso realmente surpreendeu Gyeol. Ela está tão perto que ele até consegue ver seu reflexo em seus olhos. Ahrin está prestes a dizer o que viu, quando o ônibus faz uma curva do nada, o que faz Ahrin cair por cima de Gyeol. Mas por sorte ou azar, ela acaba passando direto. Mas Gyeol consegue a segurar. Ele pergunta se está tudo bem e Ahrin concorda corada. Ele diz que essa foi por pouco e ela concorda.
dizendo que quase, mas para no meio da frase. Fica um clima estranho entre eles, que já nem lembram mais do que estavam falando. Desde aquele dia, ele nunca recebeu sua resposta. Gyeol fica paralisado na entrada da sala, sem acreditar que Ah-rin realmente estava em sua mesa. Mas antes que ele pudesse processar isso, o garoto se aproxima dele, perguntando se ele realmente foi embora com Gina ontem. Ele concorda sem jeito, dizendo que tinha que falar algo com ela. Mas o garoto não deixa ele continuar, perguntando se por acaso ele já estava namorando menos de um mês depois de se mudar. Ah-rin se mexe inquieta em sua cadeira. Gyeol tenta dizer que não é nada disso, mas o garoto o segura e questiona então o que é. Ele não entende por que Gyeol é tão sortudo assim. Mas ele para de prestar atenção nisso. Ele sente que tem algo de errado na sala. Ah-rin finalmente apareceu depois de dias. Então, por que não tem nenhum tipo de reação na sala? O normal seria alguém perguntar a ela se está tudo bem e dizer que está feliz em vê-la. Conversar com Ah-rin, ou pelo menos olhar em sua direção. Gyeol se lembra do garoto dizer que no segundo ano as pessoas pararam de falar com ela. Não que ela parecesse particularmente incomodada com isso. Gyeol dá as costas para os garotos e para em frente à mesa de Ah-rin. E diz, olá. Ah-rin o olha, assustada. E ele pergunta se ela chegou bem hoje. De repente a sala toda pareceu prestar atenção. Ah-rin tenta dizer algo, mas não sai nada. Então ela se levanta com força e sai correndo da sala. O que faz Gyeol perceber que essa foi um bola fora. Durante o intervalo, eles dizem para ele não ficar desanimado. Ela é sempre assim. Quando alguém fala com ela, eles também ficaram surpresos quando ele foi falar com ela. Bem que ele disse que eram próximos. Gyeol não esperava por essa reação. O garoto avisa para não se envolver muito com ela, mesmo que fossem amigos no passado. Isso deixa Gyeol confuso, e ele pergunta se ele não ouviu sobre os rumores com Gina. Algumas pessoas na escola acreditam que eles são verdadeiros. Eles não se importam com isso, mas ele poderá acabar perdendo se envolver com ela. Gyeol não consegue entender isso. Se lembrando daquele dia, ele se pergunta se Ah-rin também passou por esses olhares naquele dia em que foi falar com ele pela primeira vez. Do lado de fora da escola, Ah-rin está sozinha, olhando para o céu. Quando, de repente, alguém chama sua atenção. Era Gyeol, ofegante, feliz por finalmente tê-la encontrado. Mas Ah-rin parece arisca como um gato, pronta para fugir a qualquer momento. Gyeol, chama. Ele estende a mão, mostrando que só veio lhe entregar uma caixinha de suco. Ela encara a caixinha, enquanto Gyeol explica que não a viu no refeitório, e por isso pensou que ela pudesse ter pulado a refeição. Isso pega Ah-rin de surpresa, e ela agradece a Gyeol, o que o deixa envergonhado. Ele tenta disfarçar, dizendo que já estava de saída e que se veriam depois. Mas, enquanto ele se afasta, Ah-rin fica pensativa por um momento e acaba chamando seu nome, o que o faz olhar para ela. Sem encará-lo, ela diz que ainda falta um tempo para o intervalo acabar, o que o faz corar. Enquanto Ah-rin abre seu suco, ele volta e se senta ao seu lado, mas entra em pânico por não saber o que dizer. Esse é exatamente o momento que ele tanto queria, mas ainda assim não sabe o que falar. A razão de Ah-rin ter mudado tanto assim provavelmente foi por causa do incidente, certo? Mas é claro que ela evita falar sobre o que aconteceu. Quer dizer, faz sentido ela não querer tocar nesse assunto, considerando tudo o que houve. Ele quer muito perguntar sobre isso, mas não quer machucá-la. Quer ajudá-la, mas não sabe como. Gyeol se vira para Ah-rin e pergunta como ela normalmente estudava, o que a pega de surpresa. Ah-rin diz que parou de estudar faz muito tempo, então nem se lembra mais. Gyeol pergunta há quanto tempo, e sem jeito, ela admite que parou de estudar no primeiro semestre do segundo ano. Isso é muito mais tempo do que Gyeol imaginava. Gyeol fica tenso. Ele já tinha esse pressentimento, mas agora confirmou que ela desistiu desse objetivo. Talvez por causa do incidente, ou talvez ela tenha cortado contato por causa disso. Ele não sabe o que veio primeiro. Gyeol se recompõe e pergunta se estaria tudo bem se ele ajudasse, e se ela gostaria de voltar a estudar com ele. Ele a lembra do objetivo em comum, reencontrarem-se em uma universidade na capital. Eles podem ter feito um pequeno desvio, mas ainda não é tarde. Ele tem certeza de que consegue manter o segundo ou terceiro lugar mesmo descansando um pouco. Então,
acredita que também pode ajudá-la. Nervoso, ele pergunta se ela quer tentar mais uma vez. Isso faz a Rin encará-lo sem dizer nada, o que o deixa ainda mais nervoso, principalmente quando ela começa a se aproximar, fazendo-o se afastar inconscientemente. A Rin olha no fundo dos olhos dele e diz que ele continua muito gentil, o que o faz ficar vermelho igual a um tomate. Porém, bem nessa hora, o sino do intervalo toca, sinalizando o fim do recreio. Gyaol se levanta depressa, dizendo que eles deveriam voltar logo para a sala, mas a Rin não se mexe. Ele pergunta, hesitante, se ela não vem também. E a Rin responde que vai passar no banheiro antes. Gyaol volta sozinho pelos corredores, lembrando-se de que a Rin finalmente disse que ele era gentil. Ele não consegue acreditar que finalmente ouviu essa resposta depois de anos. Mas aquilo não é gentileza. É apenas porque ele a ama. Enquanto isso, a Rin se questiona sobre o que Gyaol está fazendo. Ele precisa perceber logo que ela não merece isso. Afinal, ela é uma criminosa. Gina está caminhando para a escola enquanto mexe no celular quando nota Gyaol um pouco à sua frente. Ela guarda o celular na bolsa, percebendo que é a primeira vez que o encontra no caminho para a escola, mas não sabe se deveria tentar dizer oi. Gina se questiona se eles são próximos o suficiente para ela cumprimentá-lo. Ela diria oi se ele estivesse ao seu lado, mas não acha que sejam próximos o bastante para ela sair correndo até ele. É quando ela percebe que ele teve que parar no semáforo. Essa é a oportunidade perfeita para cumprimentá-lo. Porém, quando começa a se aproximar, percebe que Gyaol parece estar olhando para alguma coisa. Gina se pergunta o que ele está olhando com tanta intensidade e quando olha na mesma direção, fica surpresa ao perceber que Gyaol estava olhando para Rin, o que a faz começar a rir. Ele fica ao lado dela, dizendo que realmente gosta muito de Erin, enquanto Gyaol apenas reclama que ela o assustou. A professora manda todos arrumarem suas mesas para fazerem a prova. Enquanto arruma sua mesa, Gyaol passa por alunos reclamando que com certeza irão se dar mal naquela prova. Um deles diz que está tão nervoso que pode até vomitar, mas Gyaol só consegue prestar atenção em Erin. Mesmo que ela não tenha respondido à sua proposta, ainda veio para a escola hoje. Ele meio que se sente mais próximo dela, o que o deixa feliz. Eles se sentam longe um do outro. Como ele se transferiu recentemente, seu número é o último da chamada. Isso o faz se lembrar do passado. Ele sempre gostava do período de provas porque seus números eram seguidos, então ele se sentava atrás dela. A Rin já chegou a pedir que criassem algum sinal manual para passar cola. Ela dizia que era brincadeira, mas ele não tinha tanta certeza disso. Sempre que chegava o período de provas, a Rin emanava uma presença diferente da habitual. Ela ficava muito concentrada. O professor já chegou até a mandar que ela guardasse o material, porque ela nem percebeu que a prova já tinha começado. Como não prestava atenção nas aulas, ela nem sabia o que cairia na prova, o que fazia Gyaol ter que contar tudo para ela no último segundo. Ela sempre tirava boas notas, mas ele se perguntava se talvez realmente não devessem ter criado sinais manuais. Aquele seu comportamento sério nos exames era algo que ele realmente admirava. O sinal tocou, então o professor começou a distribuir as provas. Mas, assim que deu uma olhada no papel, Gyaol engoliu em seco. Isso realmente estava mais difícil do que ele esperava. Havia tanta coisa em sua mente desde que ele se transferiu, que ele nem parou para estudar a matéria. Ele lançou um rápido olhar para a Rin, preocupado se ela conseguiria fazer uma boa prova. Quando a Rin era mais nova, ela acreditava que aquelas folhas de papel eram o que iluminariam seu futuro. Cada vez que preenchia nervosamente uma bolinha na folha de respostas, era como acender uma lanterna em seu futuro. E para fazer cada lanterna brilhar, ela memorizava, solucionava problemas e construía sentenças. Porém, desde aquele incidente que a deixou sozinha, ela não conseguiu guardar nada em sua cabeça. Mesmo quando tentava memorizar algo, mesmo quando tentava resolver um problema, nada vinha à sua mente, como se fosse uma idiota. E assim, cada uma das lanternas foi se apagando, deixando-a completamente na escuridão. Sozinha, ela não conseguia ver nada enquanto observava cada uma das lanternas se apagar. Ela perdeu seu caminho,
sem conseguir avançar para lado nenhum. Se fosse esse o caso, ela não via motivos para continuar seguindo em frente. Poderia apenas ficar parada. Não teria mais que acender lanternas. Não teria mais que olhar para o futuro. Ela se odiava por ser tão tola. Ou pelo menos era isso que pensava. Até que Gyeol a convidou para estudarem juntos novamente. Mas ela ainda se perguntava se aquilo realmente estava certo. Se pegasse aquela mão e seguisse em frente, será que conseguiria sair da escuridão? Ao final da prova, um aluno anunciou que estava com a folha de respostas e pediu que todos anotassem enquanto ele falava. Os alunos reclamaram ao perceber o quanto erraram, mas Gyeol só conseguia olhar para a mesa de Arrin e perceber que ela já havia saído. Isso é realmente uma pena, já que ele queria falar com ela após os exames. Porém, para sua surpresa, ela estava parada na saída da escola. Gyeol fica surpreso por ela não ter ido embora. Mas Arrin, sem olhar para ele, comenta que simplesmente ficou por ali mesmo. Isso faz Gyeol corar levemente, perguntando-se se existe alguma chance de ela ter ficado ali esperando por ele. Mas ele rapidamente se repreende, mandando a si mesmo não se iludir. Gyeol se recompõe e pergunta se ela não gostaria de ir andando com ele. Arrin simplesmente acena com a cabeça, e eles seguem lado a lado, porém, em um profundo silêncio. Como sempre, Gyeol se pergunta o que deve dizer primeiro. Ele realmente tem um problema com indecisão. Então, decide perguntar como foram os exames, e se ela foi bem. Mas, desanimada, ela responde com um simples não. Gyeol se desculpa, lembrando que ela havia dito que desistiu de estudar, mas Arrin diz que está tudo bem. De qualquer forma, ele pergunta, envergonhado, se ela já pensou sobre o que ele disse da última vez sobre ajudá-la a estudar. Gyeol pergunta o que ela acha disso. Arrin admite que isso a assusta. Quando está com ele, ela tem medo de acabar contando tudo e de acabar confiando nele. Isso a assusta. Isso realmente surpreende Gyeol. Ele rapidamente diz que, se esse é o caso, então ela não precisa ter medo. Ela pode contar tudo a ele e confiar nele também. Arrin não tem certeza disso. Ela pergunta se ele irá tratá-la bem mesmo depois de ela contar tudo, e ele concorda. Então, ela pergunta se mesmo que tivesse cometido um ato terrível, ele ainda a trataria da mesma forma. Ela apoia a cabeça em seu peito, e Gyeol pergunta, tipo o quê? Arrin diz, por exemplo, algo como desviver alguém. Isso faz Gyeol gelar. Arrin percebe sua excitação e se afasta de seu corpo. Ela já sabia que aquilo seria cruzar a linha. Arrin sai correndo enquanto se desculpa e pede que ele finja que não ouviu nada. Gyeol tenta impedi-la, mas arregala os olhos ao notar o carro vindo justamente no momento em que ela iria atravessar. Ele grita para que ela tome cuidado, enquanto Arrin percebe tarde demais. Por um momento, o tempo parece parar. Mas, por sorte, Gyeol consegue puxá-la no último segundo, fazendo os dois caírem no chão. Aquilo foi muito perigoso. Gyeol pergunta se ela está bem, mas nota Arrin começar a tremer, e sem conseguir se segurar, ela começa a derramar lágrimas. Não tinha como. Uma garota como ela não poderia fazer aquele tipo de coisa. Gyeol a abraça mais forte, porém, mesmo que ela tivesse feito tal coisa. Ele pergunta novamente se ela está bem. Arrin se desculpa. Como imaginava, provavelmente era melhor continuar daquele jeito. Mas Gyeol a ignora e diz que ela pode confiar nele. Gyeol já havia decidido aquilo em sua mente desde aquele dia. Mesmo que ela tivesse feito tal coisa, então ele seria seu cúmplice e guardaria seu segredo junto com ela. Enquanto Arrin o olha assustada, ele afirma que, não importa o que aconteça, definitivamente não irá abandoná-la, mesmo que essa escolha faça todos virarem as costas para ele. Gostaria de deixar um salve aos membros do canal, @Gabriel Alves, JTP5Cal, @Emoji Sigma 2.0, @Leonardo Moreno 8184, @Code42, @Fuxian 589, Lucas Bernardo 90, 30, Cauã Tenório 64. Muito obrigado, e se você quer ajudar o canal mas não pode virar membro, deixa um like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado, e até a próxima.